Bom dia, pessoal. Tudo certo? Então, começaremos mais um vídeo. E esse vídeo vai tratar agora sobre a divisão de polinômios, né? O algoritmo da divisão. Vamos tratar já da definição para isto, né? E trabalhar com dois exemplos. Dois exemplos que possam ser primeiramente compreendidos. E depois, num próximo vídeo, trataremos de alguns exemplos um pouquinho mais difíceis, né? Mas vamos lá. Então, sejam dois polinômios a uma variável com coeficientes inteiros, né? Dois polinômios chamados de, no caso, f de x e g de x, né? Com o g de x diferente de zero, ou seja, o polinômio g de x não pode ser um polinômio identicamente nulo. Então, existem dois únicos polinômios a uma variável, dois polinômios q de x e r de x, né? Com coeficientes inteiros, de maneira que o polinômio f de x ele é igual ao produto do q de x com o g de x, somado com o r de x. E com o polinômio r de x igual a zero, ou o grau deste polinômio ser menor que o grau de g de x. Tá, isso aí parece grego, né? Mas vamos decifrar este grego aí. Quando me refiro a polinômios... aqui. Quando me refiro a polinômios com coeficientes inteiros, me refiro a polinômios assim, ó. Em que, digamos, eu vou dar um exemplo e depois vou apagar. Digamos que eu tenho um polinômio x ao cubo mais 3x² menos 2x mais 1. Os coeficientes aqui são números inteiros. Ó. O coeficiente aqui é 1, o coeficiente é 3, 2, negativo e 1. Não são, por exemplo, coeficientes fracionários. Ó. x³ mais 2 terços de x² menos 4/5 de x menos 6/7, digamos. Isso aqui seria um polinômio com coeficientes fracionários ou racionais. Não é o caso, nós não vamos lidar com isso aqui, certo? Aliás, com este aqui. Este aqui sim. Né? Então tá, então vamos mudar a tela aqui. Ok. O que nós vamos trabalhar então? É com coeficientes inteiros. Tá? Para tornar primeiramente mais simples de compreender a divisão de polinômios. Porque, na realidade, depois você pode trabalhar com coeficientes fracionários, com coeficientes que são reais e etc. Números reais, né? E vai continuar sendo ainda, no caso, né, uma divisão de polinômios, mesmo que você mude os coeficientes, você mude para outro campo numérico. Muito bem. Quando eu digo que tem dois únicos polinômios a uma variável, eu quero dizer o seguinte, ó. Você tem um polinômio f de x, aqui, ó, um polinômio f de x. E você tem um polinômio g de x, certo? Na aula anterior, nós tratamos, né, com exemplos, por exemplo, com polinômios a de x e b de x. Né? Mesma coisa que o f de x e g de x, não muda nada em relação, só mudou os nomes, mas é a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Então, na aula passada, o que tratamos? Tratamos o seguinte, de identificar quando um polinômio a de x ele divide o polinômio b de x. E o que significa divide? Significa que existe um polinômio que a gente chamou de q de x, né? Foi isto? Ou c de x, já não lembro. Mas de qualquer maneira, existe um outro polinômio que, multiplicado por a de x, vai resultar no b de x. Vamos chamar isso aqui então de q de x.
existe um outro polinômio. Ah, não, foi Q. A gente usou Q. Existe um outro polinômio Q de x, que multiplicado por A resulta em B. Aqui vai ser a mesma coisa, só que vai ter um acréscimo de um terceiro polinômio. Aliás, um quarto. Então, da mesma maneira, o polinômio f de x ele vai ser igual ao produto, né, entre o polinômio g de x vezes o polinômio q de x, mais ainda um outro polinômio, que a gente chama de resto. Polinômio resto, r de x. Quando este polinômio r de x for igual a zero, o que significa? Significa que o polinômio f de x vai ser igual a essa multiplicação, g de x por q de x, mais quanto? Mais zero. Mas somado a zero, um polinômio somado a zero, o que dá? Dá este polinômio produto. Então isso aqui fica idêntico quando o resto for zero, o polinômio resto for zero, idêntico a isso. É a mesma coisa. Né? Bom, ainda está grego, né? Tudo bem. Então vamos lá. Quero dizer o seguinte, que o algoritmo da divisão, ele funciona da seguinte forma. Funciona da mesma maneira que funciona para com números. Então, como é que é o algoritmo da divisão para números, né? Então, ó, algoritmo da divisão em naturais. Como é que é? É assim, ó. Se você quiser dividir o número 9 pelo 2, você vai ter um valor mais um resto. Quantas vezes o número 2 cabe em 9? 4 vezes. E sobra 1 de resto. Sobra 1 de resto. Como assim? Isso aqui é calculado, percebido, quando você aplica o algoritmo, o procedimento, né? Que é este aqui, 9 dividido por 2. Quanto que é 9 dividido por 2? 4. E 4 vezes 2 é 8. O que você faz? Você sempre diminui. Isso aqui é importante, tá? E nós vamos ver isso daqui a pouco. Sempre diminui. E 9 menos 8 dá quanto? Dá 1. Ora, é exatamente isso, ó. O algoritmo da divisão, ele passa a ser isto aqui, ó. O 4 multiplicado por 2, ó. 4 multiplicado por 2, e depois o resultado somado a... O resultado disso, que dá 8, somado a 1. Então, isso dá quanto daí? Dá 9, ó, quer ver? Ó? 4 multiplicado por 2, somado a 1. E isso dá quanto? 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. Este aqui é o algoritmo da divisão, que nós vamos tratar de maneira igual para polinômios. Porque este 9 como se fosse o f de x. Né? O 4 como se fosse o q de x. O 2, o g de x, e o 1, o r de x. Nós vamos tratar isso como uma forma análoga. Por quê? No algoritmo da divisão, nós temos assim, ó, f de x é igual a q de x, né? Vezes g de x mais r de x, certo? Então, quem é nos números o f de x? Esse aqui é o f. Este aqui, quem seria nos números o 4? O 4 seria o q. O 2 seria quem? Seria o g. E o 1 seria quem? Seria o r, o resto. Lembrando que nós temos no algoritmo da divisão aqui, ó, que este 4 é chamado de quociente. Por isso que eu uso Q. O 2 é chamado de divisor, lembram? O 9 dividendo. O 1 de resto. Lembram disso? Muito bem. Nós vamos usar esse princípio aqui, ó. Esse princípio sempre funciona para números, funciona para polinômios. Por quê? Porque, na realidade, polinômios eles são números. São números que estão sendo operados através das operações matemáticas. Né?
O resultado são números. Bom, vamos lá. Vamos tratar disso com um exemplo propriamente dito, né? Digamos que, primeiro exemplo. Opa, aí a gente enxerga melhor. Primeiro exemplo. Digamos que eu tenho o polinômio f de x igual a 2x quadrado mais 5x mais 2. E o polinômio g de x igual a x mais 2. Certo? Eu quero determinar únicos polinômios, únicos, porque são únicos, para estes dois aqui, únicos polinômios q de x e r de x. Ou seja, eu quero encontrar quais são, olha aqui, vamos construir aqui do ladinho. Eu quero encontrar quais são os polinômios. Que cor que eu ponho? Um laranja aqui. Tá. Eu quero encontrar. Veja como é que é a estrutura. A estrutura é essa aqui, ó. O polinômio f é igual ao polinômio q vezes o polinômio g mais r. Isso aqui pode ser uma forma simplificada para vocês não ficarem repetindo toda vez o dx ali, que é entre parênteses, né? Eu quero escrever desta maneira, mas para escrever dessa maneira eu vou escrever assim, ó. O polinômio, quem é o f? O f é 2x quadrado mais 5x mais 2. Esse é o f. Igual. Quem é o q? O q eu não sei. Mas o g eu sei. Eu posso trocar aqui a ordem porque é comutativa. Lembra que a gente já estudou sobre comutatividade de polinômios? Então eu posso por aqui, ó. Abre parênteses, né? X mais 2. Vezes quem? Vezes o polinômio q. Esse polinômio q eu não sei quanto ele é ainda. Não sei. Tá aqui, ó. Esperando para a gente determinar. Mais um polinômio r. E esse polinômio r, não sei. Então, para dar este polinômio como resultado, resultado entre quem? Entre o polinômio g, que é x mais 2, vezes um polinômio q, que eu ainda não sei quem é, vou determinar, mais um resto, certo? E também vou determinar. Se eu encontrar quem é q, que multiplica x mais 2 mais o resto, vai dar este polinômio f. É isso que nós vamos determinar. Nós vamos determinar quem é este q de x, que a gente não sabe, e nem quem é este r de x. E o processo para determinar isso, a gente utiliza o algoritmo da divisão, que é praticamente a mesma coisa que aquele que a gente utiliza para divisão de números. Então vamos lá. Vamos escrever aqui de novo o polinômio. Eu acho que eu vou apagar aqui, ó, esse texto ali, porque daí fica melhor. Vai, apaga tudo. Já sei, vou aumentar aqui. Só um minutinho. Aí aumenta aqui, daí eu trabalho melhor. Fechou? Então. Tá. Então vamos escrever o polinômio aqui. O f de x. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos escrever desta forma aqui, ó. Vamos elaborar o algoritmo dessa forma. O f sempre divide o g. Não, é dividido por g. Vamos encontrar o q aqui no quociente e depois vamos encontrar o resto. Este é o procedimento, né? Como se faz com números. Nós vamos fazer isso agora com os polinômios. Olha que interessante que é. Então lá, 2x ao quadrado mais 5x mais 2. E vamos dividir por quem? Pelo polinômio g.
de x, que é o x mais 2. Muito bem. Sempre observe o seguinte. Vamos voltar aqui, ó, uma coisa que eu preciso falar. Aqui. O grau do polinômio f, ó, o grau do polinômio f sempre é igual à soma do polinômio q, do grau do q, mais a soma do grau mais a soma do grau de g. Então, olha só, o polinômio f ele tem um grau. O grau dele vai ser igual à soma dos graus de q e de g. O r não conta, não vai contar, nunca vai contar. Mas o grau de r deve ser sempre menor que o grau de g. Certo? Sempre menor. Se não for menor, tem problemas. Tá? Então vamos voltar lá na nossa divisão. Eu devo encontrar aqui um número e uma variável, que no caso é a própria x, que multiplicado por este, veja bem, ó, multiplicado por x mais 2 resulta em algum desses monômios aqui, né? Lembrando, ó, 9, nós vamos dividir por 2, relembrando aqui a continha. Ah, não aparecia ali antes. Tá. 9 dividido por 2. Deixa eu fazer aqui de novo direito. Isto. E 9 dividido por 2 é quanto? É 4. Certo? Este 4 sempre multiplica o divisor, que é 2, e dá 8. E o resultado dessa divisão a gente escreve aqui, né? Para depois subtrair e dar 1. Sempre a gente faz dessa forma. Né? Aqui a mesma coisa, a gente encontrar um número que vezes este dá alguém aqui. Então vamos lá. Para dar aquele 2. Lembrando que o coeficiente deste x aqui é 1. Certo? Então, para dar 2 lá, por quem eu devo multiplicar? Eu devo multiplicar por 2. Ó, 2 vezes 1, 2. E agora, qual variável que eu devo pôr aqui? Devo pôr, para ficar com o grau igual a x², eu devo pôr x. Por quê? Porque x vezes x, esse x tem grau 1, esse x tem grau 1 aqui também. Então, a multiplicação de mesma variável soma as expoentes. Então, fica x2. Né? X ao quadrado. Mas veja o seguinte, quando eu encontro alguém aqui que multiplica o primeiro termo aqui deste polinômio x mais 2, também tem que multiplicar pelo segundo termo de x mais 2. Então agora eu vou multiplicar, ó, 2 positivo pelo 2 aqui que é positivo. Aqui é positivo porque não aparece negativo, então é positivo. Positivo por positivo fica positivo. 2 vezes 2, 4. 4 o quê? Claro que quando multiplica por aquele 2, é todo este termo que você encontrou. 2x. Então 2x que multiplica todo esse x e 2x que multiplica esse 2. Então 2x que multiplica esse 2 aqui fica 4x. Então, encerrou a primeira parte, porque este número que nós encontramos multiplicou por todo o polinômio que está dentro da chave. O que você faz? Lembra que é sempre feita uma subtração? Mas antes de fazer a subtração, você tem que... É bom botar entre parênteses aqui. Ó. Não é necessário, mas é bom. Por quê? Porque fora desse parênteses que eu estou colocando, nós devemos colocar o sinal de subtração. E isso vai fazer uma diferença grande se você não fizer isso de maneira correta. Por que eu vou subtrair? Por que eu tenho que botar o sinal de subtração? Porque eu tenho que subtrair, como é feito aqui, para encontrar o resto. Então, como é que nós vamos proceder? Ó, 2x², agora este aqui, menos o 2x². É isso que nós vamos fazer, ó, 2x² menos o 2x². Quanto que isso dá? Isso dá 0.
Então, este aqui, este termo com este termo se cancelam. Isso dá zero. Agora vamos ver o próximo. Qual é o próximo? Agora é o 5x, né, porque você está subtraindo os termos que de mesmo grau, porque este grau subtrai deste grau, não pode subtrair do outro. Então 5x menos, vamos escrever aqui do ladinho as continhas, sempre seria bom fazer isso, menos quem? Menos o 4x. Por que é menos 4x botando direto? Porque eu sei que se eu escrevesse de outra forma, que seria esta, ó, 5x menos mais 4x, vai dar a mesma coisa que isso. Ó. Vai dar a mesma coisa que isso aqui. Por quê? Menos e mais fica o quê? Fica menos. Certo? Então tá. Então o que é 5x menos 4x? Isso é 1x. E 1x é a mesma coisa que x. Ora, o que sobrou? 0 mais x. Mas 0 mais x é o próprio x. Então a gente pode apagar aquele zero ali que não faz nem diferença. Vamos apagar isso aqui. E vamos apagar esse zero aqui. Basta apenas escrever, utilizar esses cortes aqui, que a gente chama de cancelamento, para significar que zerou. Ora, deu x, mas e daí? Tem aquele 2 lá em cima sobrando, né? O que você faz? Lembra que nas divisões você fazia com que alguns algarismos desciam, né? Aqui a mesma coisa, desce como? Desce mais 2, ó. Mais, com esse mais, 2. Ora, o que se faz? Se nossa continha fosse 91 dividido por 2, o que ia dar? Ia dar 1, diminui e baixa aquele 1. Não é verdade? Baixa. Não. Deixa eu ver. É isso. Não, tá certo. É isso. Baixa o 1. E aí o que você faz? Faz 11 dividido por 2. Não é? Mesma coisa aqui, ó. Baixou, o que você vai fazer? Vai dividir. Agora eu pergunto. Vamos lá, vamos escrever. Qual é o número? Agora, veja bem, eu vou colocar um número aqui. Agora é um outro valor. Como a gente coloca aqui um outro valor, ó. 11 dividido por 2 só pode ser 5. Porque 5 vezes 2, ó, agora é a vez do 5 multiplica 2, não é mais 4. 5 vezes 2, 10. E diminui dá 1, não é? Então, mesma coisa, eu vou colocar aqui um outro número que multiplicado por x mais 2 dá o próprio x mais 2. Quem é esse? Lembra do elemento neutro da multiplicação em polinômios? Que a gente tratou nos vídeos anteriores, por isso que a gente tratou daquelas propriedades. Qual o número que multiplicado por um polinômio resulta no próprio polinômio? O polinômio é 1. Então aqui só pode ser 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Lembrando que aqui também é 1 ainda, né? Não aparece, mas é 1. É 1. Usa aqui. 1 o quê? 1 vezes 1, x. Aqui só pode ser positivo. Nós vamos ver isso com o porquê. Só pode ser uma adição. Porque 1 vezes 2 é 2. E positivo com positivo, quando multiplica-se, né? Porque nós vamos fazer isso aqui, este vezes este. Positivo por positivo dá o quê? Dá positivo. O traço, né? Passa a régua, como diz. Abre parênteses. E fora do parênteses tem o quê? Menos. E agora nós vamos fazer esta continha aqui, ó. 1x, né, ou o próprio x, então vamos colocar aqui 1x, menos 1x. Quanto que é 1x menos 1x? É um número menos ele mesmo. Isso dá zero. Então aqui é um cancelamento também. Ó. Também é um cancelamento. Da mesma maneira que nós temos assim, ó, 2 menos 2. 2 menos 2. Isso aqui é quanto? Zero. Então aqui também houve um outro cancelamento. O que resultou então? Se houve 2 cancelamentos, só pode ter resultado aqui em 0. Este 0
finaliza a nossa divisão. Até porque não tem nenhum outro monômio aqui em cima para você baixar. Então finaliza aqui. Ora, veja bem, este zero, ele é o resto da divisão. Ele é o nosso R de x. E o nosso R de x aqui, neste caso, é zero, ou seja, é um polinômio identicamente nulo. Que já foi tratado isso em vídeos anteriores. Quem é o nosso Q de x? O nosso Q de x é o 2x mais 1. Esse aqui é o nosso Q de x. Certo? Ou seja, o polinômio x mais 2, ele divide, de fato, o polinômio 2x² mais 5x mais 2. Certo? O que nós temos, então? Nós temos o seguinte. Ó, e o polinômio f 2x² mais 5x mais 2, ele é igual a quem? Ele é igual ao produto do Q de x. Quem é o Q de x? É 2x mais 1 vezes o g de x. Quem é o g de x? É o x mais 2. Mais o r de x. Quem é o r de x? R de x é 0. Então, se nós multiplicarmos esses dois polinômios aqui, ó, o resultado vai ser quem? Vai ser este polinômio, que é o nosso f. Lembrando que este aqui é o nosso f de x. Este aqui é o nosso q de x. Este é o g de x. E este aqui é o r de x. Eu acho que não vai dar para fazer duas divisões de polinômio. Vou deixar para o próximo vídeo uma divisão de polinômios. Fazer alguns vídeos sobre divisão de polinômios, né? Com graus de dificuldade. Note que este polinômio aqui tem grau 2. O grau de f é igual a 2. O grau de q é quanto? O grau de q é 1, ó, tá aqui, ó. É 1. O grau de g é 1 também. Tá aqui, ó. O grau daqui, o expoente. E este aqui não possui grau 0. Certo? Ora, se tu pegar o grau da f, vai ser igual ao grau da q mais o grau da g. Isso aqui tem que ser sempre verdade. Certo? Qual é o grau da f? O grau da f é 2. Qual é o grau da q? É 1. Qual é o grau da g? Também é 1. 1 mais 1, 2. Aí fecha. Se você multiplicar esses dois polinômios, como é que você multiplica? Você multiplica por distributiva. Você faz o 2x que multiplica o x e que multiplica o 2. E depois faz o 1 que multiplica x e que multiplica 2. Para que você faria uma distributiva aqui? Para verificar realmente se esta multiplicação dará no polinômio f de x. Se der, é porque você de fato encontrou o polinômio q de x da maneira correta. Querem tentar? Vamos fazer então isso. Então, vamos para a próxima tela. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Então lá, 2x² mais 5x mais 2 é igual a quem? A 2x mais 1 que multiplica x mais 2. Mais 0, né? Mais 0 aqui, o zero vai somar e não vai mudar nada, porque ele é elemento neutro na adição de polinômios, né?
Então, vamos construir aqui a nossa distributiva. Este multiplica por este. E depois multiplica por este. E por fim, o 1 que multiplica o x e que multiplica depois o 2. Então, cada monômio do seu polinômio multiplica todos os monômios do outro polinômio, né? Nunca podemos perder isso de vista. Então, 2x² mais 5x mais 2 é igual. Lembrando que, se eu estabeleci uma igualdade entre expressões algébricas, eu tenho que mostrar que o lado esquerdo ele é igual ao lado direito. Tem que mostrar isso sempre, né? Então tá, vamos fazer a multiplicação. 2x vezes x. Fica o quê? 2x ao quadrado. Este foi, né? Porque x vezes x fica x². O 2 aqui multiplica o 1 aqui que tem na frente, aqui, né? O coeficiente dele. 2 vezes 1, 2. Mais, agora é o 2x que multiplica 2. 2 vezes 2, 4. 4 o quê? X multiplica algum outro x aqui? Não, então permanece x. Foi também. Agora é vez da distributiva em laranja aqui, né? Então, 1 vezes 1 aqui, coeficiente 1, é 1. 1 o quê? 1x, ou x mesmo. Como esse 1 aqui é positivo, esse x é positivo também, então aqui fica positivo por causa da multiplicação. Foi. E agora 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2. 1 é positivo, 2 é positivo, multiplicação de dois números positivos permanece positivo. Ora, 2x², que é o lado esquerdo, mais 5x mais 2 é igual, vamos ver o que dá no lado direito. O 2x² aqui, tem alguém aqui para somar com ele sendo de mesmo grau e mesma variável? Não. Então permanece 2x² mais 4x. Qual é o grau de 4x? O grau é 1. Qual é o grau de x? É 1. Então eu posso somar esses monômios que têm mesmo grau. E por serem de mesma variável. Então 4x mais... Aqui o que tem no coeficiente de x? É 1. 4x mais 1x fica 5x. Mais o 2 aqui. O 2 ele não tem a variável x. Tem algum outro número que não tem a variável x para somar com ele? Não. Então, continua 2. Veja que o lado esquerdo, de fato, está igual ao lado direito. Ou vice-versa. O lado direito tornou-se igual ou é igual ao lado esquerdo. De fato, então, se isso acontece, é porque o teu q de x que você determinou pelo algoritmo da divisão, o q de x, ele está correto. Eu vou deixar aqui como exemplo para você treinar para o próximo vídeo, que é determinar, o segundo aqui, ó, como tarefa, né? Que é determinar qual é o polinômio q de x e r de x. Sabendo que f de x é igual a 8x² mais 22x menos 37. G de x é igual a 4x menos 5. Determine quem é q de x e quem é r de x. Certo? Determine como? Aplicando o algoritmo da divisão. F dividido por G, você vai encontrar Q e vai encontrar R depois. Esse é o processo, né? Certo? Então tá, depois a gente resolve esse no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.